Sentados mesmo, por favor, oremos. Senhor nosso Deus, agora estamos na Tua presença para mais uma vez exaltar o Teu nome e também para colocar nas Tuas mãos todos os moradores da Flórida, as pessoas que estão sofrendo com furacão e também com os tornados, que a Tua graça esteja ali e que essa situação horrível possa, de alguma maneira, despertar as pessoas para confiar mais no Senhor e buscar mais o Senhor. Mas os que estão sofrendo agora, que o Senhor vá até lá e abençoe essas pessoas, para que elas tenham a proteção, a segurança e possam estar bem com a Tua graça. Abençoa também, Senhor Deus, a irmã Maria das Neves, que sofreu um acidente, está muito mal no hospital. Que o Senhor esteja com ela agora e também com o tratamento que ela está fazendo e com os médicos que estão trabalhando com ela, que ela esteja nas Tuas mãos e sob os Teus cuidados. Também, Senhor, colocamos em Tuas mãos os demais enfermos. Tem muita gente enferma que tem pedido nossas orações nas redes sociais. Abençoa os internautas e cada pedido que chega em nossas redes, queremos colocar em Tuas mãos. Fica conosco agora, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 22. O tema de hoje é um tema muito poderoso. Prepare o seu lenço, pode ser que você chore. Então prepare o seu lenço, porque o tema de hoje é bem forte e emocionante. Lucas 22, de 39 a 44. Diz assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. E, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. E dizia: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Até aqui. Vocês sabem que Deus é um Deus perfeito e é um Deus de amor. E Deus criou os anjos. Antes de criar o ser humano, criou os anjos. E os anjos são organizados e divididos em categorias. Existem aqueles anjos chamados de serafins, outros querubins, outros mensageiros e por aí vai. Um desses anjos, da classe dos querubins, se rebelou contra Deus. De uma forma misteriosa para nós, porque o mistério para nós é aquilo que a gente não consegue entender, não foi revelado para nós. Então é um mistério. Ele se rebelou contra Deus. Queria ser Deus. Queria ocupar o lugar de Deus. Então ele criou uma confusão no céu. A Bíblia diz: houve peleja no céu, houve batalha no céu, houve guerra no céu. Resumindo a história, ele contaminou os anjos dos céus com mentiras e acusações. Ele dizia que Deus era mau, que Deus era assassino, que Deus era ditador, que Deus não era tudo o que os anjos pensavam. Ele inventou uma série de acusações. Deus poderia matá-lo imediatamente. Mas se Deus o fizesse, as acusações dele ganhariam forças. E se Deus matasse Lúcifer, nesse contexto, os demais anjos poderiam pensar assim: acho que Lúcifer estava certo, porque Deus o matou, porque Deus fez isso. Então Deus é muito sábio, e Deus o expulsou do céu. Mas antes de expulsá-lo do céu, Deus reuniu todos os anjos, e cada anjo teve que tomar uma decisão. E os anjos decidiram, e 1/3 dos anjos ficou do lado do Lúcifer. Quando Deus expulsou o Lúcifer, juntamente com ele expulsou 1/3 dos anjos.
Vocês sabem que 1/3 é muita coisa, né? Significa que de cada 3 anjos, um se rebelou. Um se tornou inimigo. Então Deus expulsa o Lúcifer e essa quantidade de anjos. E o inimigo, com os seus anjos maus, vieram para cá, para a terra. E Deus tinha criado Adão e Eva. E esse anjo mau aplicou a mesma estratégia do céu, que ele usou no céu, com Adão e Eva, especialmente com a Eva. Nós não vamos entrar muito em detalhes, porque o meu tema não é exatamente esse, mas eu tenho que começar por aí para entender o texto que a gente leu. O fato é que o inimigo usou uma estratégia muito bem elaborada para enganar a Eva e depois enganar o Adão. Primeiro, Satanás nunca aparece como ele é. Você nunca vai ver na Bíblia o Satanás aparecendo exatamente como ele é. Ele disfarça. Entendeu? Se o diabo aparecesse para as pessoas como ele é, não ficaria sairia todo mundo correndo. Ou então as pessoas iriam se ajoelhar para orar. Então o inimigo não aparece como ele é. Ele usa pessoas, filosofias, ideias, conceitos, usa algum outro instrumento e se esconde. E por trás ele faz a manobra. Por exemplo, quando Deus criou Adão e Eva, Deus disse a Adão e Eva: vocês podem comer de todos os frutos do jardim. O jardim é de vocês. Fiquem à vontade. Só tem uma árvore cujo fruto vocês não podem comer. E Deus contou a história da rebelião. Deus contou para Adão e Eva a história da rebelião. E disse: aconteceu isso. Imagina Deus contando para Adão e Eva o que aconteceu. Deus falou com perfeição, com clareza. Adão e Eva então sabiam o que tinha acontecido. E Deus disse: aqui no jardim do Éden só tem um lugar onde o inimigo tem acesso. É na árvore tal. Então vocês não comam do fruto daquela árvore e não deem ouvidos a esse anjo mau. Tudo é de vocês, mas ali vocês não podem chegar e nem comer daquele fruto. Quando a Eva estava passeando no jardim e de repente percebeu que estava em frente à árvore onde o diabo estaria, ela olhou para a árvore e falou assim: essa é a árvore que Deus falou que o diabo estaria. Interessante, hein? E ela olha para a árvore e não vê diabo nenhum. Essa é uma estratégia. Você acha que o diabo vai aparecer para você e falar assim: olá, boa noite, eu sou o diabo e eu vim aqui acabar com você? Lógico que não. Ele não vai fazer isso. Ele vai usar um esquema que você não perceba na hora. E quando você abrir os olhos é tarde demais. A Eva olhou e não tinha diabo nenhum lá. Então ela pensa: não tem nada aqui. Então relaxou. E daqui a pouco ela escuta alguém chamando o seu nome. E ela olha para um canto, para outro. Não era o Adão, não era Deus. Ela conhecia a voz de Adão e a voz de Deus. Mas alguém chamava pelo nome, chamava o tempo todo. E quando ela procura e olha, ela vê que era uma cobra falando. Cobra não fala. Mas essa estava falando. Essa foi uma estratégia, porque primeiro o diabo se escondeu. E segundo, ele usou algo sobrenatural. O sobrenatural impacta o ser humano. Tudo que é sobrenatural, tudo que é assim, uau, as pessoas são atraídas. E foi assim que a Eva, quando percebeu, estava conversando com Satanás, conversando com uma cobra. Já viram aquela história de que os pais falam assim para os filhos: filho, não frequente tal lugar. Eu não gostaria que você fosse a tal lugar. Esse lugar não é de Deus, é de Satanás. Essa casa, esse evento, esse ambiente, não vá a tal lugar. Os pais falam assim, não falam? Mas os filhos sempre acham que os pais estão ultrapassados e que os pais não sabem exatamente o que estão falando. Aí
esse filho ou essa filha resolve ir a uma dessas casas aí, noturnas, por aí. E aí o filho chega lá, ou a filha, e vê gente bonita, descolada, feliz, dançando, bebendo, se beijando. E esse filho, essa filha fala assim: cadê? Não tem Satanás nenhum aqui. Cadê o Satanás? Não tem Satanás? Isso aqui é o céu, isso é o paraíso. Olha isso. As pessoas são felizes, são bonitas. Não é como na igreja, todo mundo caladão na igreja, aquele negócio e tal. Aqui não, aqui é um negócio que tem mais vida e tal. Então esse filho, essa filha, pensa assim: meus pais estão por fora, eles não sabem o que é bom. E fica ali, e vai se envolvendo e tal. E cadê o Satanás? Não tem Satanás coisa nenhuma. Você que pensa que não tem, ele está lá. Atrás de um corpinho bonito, ou corpinho feio também. Ele está lá. Atrás de alguma outra coisa, ele está ali. E você nem percebe. E cai bonitinho na armadilha dele. Pensa comigo. Eu e você somos pecadores. É fácil da gente cair, porque nós somos pecadores. Agora, Eva não era pecadora. Eva era perfeita. O Adão era perfeito. E os anjos que caíram lá também eram perfeitos. Ora, se o diabo enganou gente perfeita, não vai enganar você, rapaz? É claro que vai. Então, quando o filho ou a filha vão abrir os olhos, é tarde demais. E aí vão dizer: meus pais estavam certos. Né? É ou não é? A Eva conversando com uma cobra, rapaz. Tá doida? Conversando com uma cobra? Você vê a que ponto chega, né? E o inimigo foi fazendo umas perguntas capciosas. Resumindo, a Eva caiu na arapuca, caiu na armadilha. Estou resumindo bem a história. E ela pegou do fruto, que não era para pegar e nem para comer. Ela pegou a fruta e comeu. Quando ela comeu, ela sentiu uma coisa estranha. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Não precisa levantar a mão e nem me responder, tá? Porque senão vai expor você. Não quero que você seja exposto. Mas você já pecou alguma vez? E depois de pecar se sentiu tão mal assim? Aí você fala assim: meu Deus, o que eu fiz? Então, essa sensação que talvez alguém já tenha passado, multiplica isso milhares e milhões de vezes. Foi o que a Eva sentiu. Ela comeu do fruto, ela consumou o pecado. Se sentiu mal, se sentiu exposta, despida, invadida, dominada por um negócio que não pertencia a ela e nem a Deus. Ela fica tão desesperada que ela pega aquele fruto na mão, sai correndo para o marido, vai encontrar o marido. O marido viu, percebeu e também comeu do mesmo fruto, cometeu o mesmo pecado que ela, o mesmo erro. Os dois pecaram. Aí os dois estavam agora arrasados, destruídos, envergonhados, despidos. A nudez de Adão e Eva não era a ausência da roupa apenas. A nudez de Adão e Eva era uma nudez espiritual. Era uma nudez de alma. Já se sentiu desprotegido? Já se sentiu exposto alguma vez? Já se sentiu nu espiritualmente? Eva e o Adão se sentiram assim. Sabe o que eles fizeram? Tiveram vergonha de Deus. Vergonha de Deus. Já viram muitas pessoas que um dia estiveram na igreja e depois saíram e tiveram algum problema e tal? A pessoa tem vergonha de voltar, tem vergonha de vir ao culto, tem vergonha de encontrar um membro da igreja, tem vergonha de, sei lá, de aceitar um apelo e tal, não sei. O Adão e a Eva estavam com medo, com vergonha, e eles fugiram de Deus, se esconderam de Deus. E Deus foi atrás do casal. E quando Deus os encontrou, eles estavam naquela situação deplorável por causa do pecado. Quando Deus encontrou Adão e Eva nus, Deus estava conversando com o casal e o diabo estava no jardim do Éden. Ele estava num canto,
observando essa cena, o que Deus iria fazer com Adão e Eva. Porque Deus disse para Adão e Eva: se vocês comerem do fruto que eu estou dizendo para não comer, certamente morrerão. Certamente vocês irão morrer. Foi o que Deus havia dito. E Adão e Eva comeram do fruto proibido. Então deveriam morrer. E agora Deus estava com Adão e Eva, conversando com o casal e lidando com essa situação. E o diabo estava de olho nessa cena. O diabo estava de olho nessa cena. O que Deus vai fazer? Vai matar os dois ou vai perdoar os dois? Então Satanás armou uma acusação. Montou um esquema para acusar Deus. O inimigo pensou assim: se Deus perdoar, eu acuso. Se Deus matar, eu também acuso. Então seria mais ou menos assim: se Deus perdoasse Adão e Eva e não os matasse, o diabo diria assim: que tipo de Deus é você? Você não é Deus coisa nenhuma. Onde já se viu? Você não disse certamente morrerás? E agora vai perdoar os dois, né? Não vai matar não? Vai perdoar os dois? Vai dar mais uma chance para eles? Pois então você não tem palavra. Você disse certamente morrerás e agora você não vai matá-los. Então você não é digno de confiança. Está vendo? Eu não disse no céu que você não era tudo que parecia ser. Você viu? Você falou uma coisa e faz outra. Você não disse certamente morrerás? Disse, então mata que eu quero ver. Vai, mata os dois. Vai matar ou não vai? Ah, não vai, né? Vai perdoar, né? Pois fique sabendo que você não é Deus coisa nenhuma. Você não cumpre as suas palavras. Essa seria a acusação. Mas se Deus matasse os dois, o inimigo diria assim: que tipo de Deus é você? Onde já se viu matar duas pessoas só porque comeram uma fruta? E fruta é saudável. E você vai matar duas pessoas só porque comeram uma fruta? Que Deus cruel é você. Que Deus maldoso é você. Está vendo, anjos? Eu não disse a vocês que Deus era um Deus carrasco, assassino, um Deus mau? Está vendo? Esse casal comeu uma fruta e Deus matou os dois. Então o inimigo tinha uma acusação para cada possibilidade. Se Deus perdoa, ele acusa. Se Deus não perdoa, ele acusa. Hoje acontece mais ou menos assim. Algumas pessoas veem a gente aqui na igreja e algumas pessoas olham e falam assim: fulano de tal está na igreja? Aí diz: está? Aprontou, fez tudo de errado, pintou os canecos lá fora, fez um monte de bobagem, agora está na igreja com a Bíblia na mão, dando uma de santinho. Não é assim que as pessoas falam? É assim. Aí, olha o que acontece do outro lado. Às vezes a pessoa está lá no boteco tomando, enchendo a cara, ou está lá na casa noturna aprontando um monte de coisa, alguém passa e fala assim: olha só, por que não procura uma igreja? Então é assim, se você procura a igreja, as pessoas acusam. Se você não procura, as pessoas acusam. Ou seja, o diabo é o acusador, ele vai acusar você de qualquer jeito, ok? Ele vai acusar você de qualquer jeito. Então já que ele vai acusar, então eu vou para a igreja, amém, pessoal? Amém. Já que vai acusar, acusa, mas eu estou na igreja. E acabou. Entendeu aí? Pegou a ideia? Pegou a visão? É isso. Então, já que vai falar, fale, mas que eu estou na igreja e acabou. O inimigo é assim: se Deus perdoa, ele acusa. Se Deus não perdoa, ele acusa do mesmo jeito. Só que o que o diabo não esperava era o que Deus realmente iria fazer. Deus conseguiu fazer uma coisa que aos olhos humanos seria impossível. Deus conseguiu perdoar Adão e Eva sem deixar de cumprir a palavra dele que diz: certamente morrerás. Isso é um negócio só Deus pode fazer. Sabe o que Deus fez? Deus disse assim: Adão e Eva, eu amo vocês e eu perdoo vocês. Lhes darei uma chance, mais uma chance. Eu não vou matar vocês. Vocês serão perdoados. Mas a minha palavra não pode cair por terra. Então vai ser assim: ao invés de vocês morrerem, eu morrerei no lugar de vocês. Eu vou morrer no lugar de vocês. Ao invés de eu matar vocês, vocês irão me matar. Por essa Satanás não esperava. Deus deu uma segunda chance para o casal e Deus disse: eu morro no lugar de vocês. Uau! Esse é o nosso Deus.
Você viu isso? Já pensou nisso? Então Satanás já foi derrotado lá no Éden. Lá no Éden já foi derrotado. O tempo passou. Quando nasceu o primeiro filho de Adão e Eva, eles achavam que era o Messias, que era o Salvador, que Deus falou assim: eu vou morrer no lugar de vocês. Eles achavam que era o Salvador do primeiro filho que nasceu, mas não era. Nasceu o segundo, talvez seja esse, também não era. Foram nascendo os bebês, e cada um que nascia, eles pensavam, talvez seria esse o Messias. Os anos se passaram, milhares de anos passaram, até que um dia se cumpriu Gálatas 4, verso 4. Jesus veio aqui a essa terra na plenitude dos tempos. Jesus deixou o céu e veio aqui, e se tornou um de nós, através de Maria, a Virgem Maria. Jesus saiu do céu, entrou no ventre de uma mulher. É outro mistério. A gente também não entende esse negócio. Não adianta que você não vai entender. Jesus sai do céu, entra no ventre de uma mulher. Detalhe, a mulher era virgem. E ela fica grávida, sendo virgem. Grávida dentro de um plano, o plano da salvação. Nasce Jesus aqui na terra. Jesus veio aqui para quê? Para cumprir a promessa feita para Adão e Eva. Veio aqui fazer o quê? Morrer na cruz. Para quê? Para salvar Adão e Eva apenas? Não, para salvar eu e você, você e eu. Então Jesus nasceu de Maria aqui. A vinda de Cristo aqui na terra tinha este propósito. Por isso que eu contei essa primeira parte da história, para você entender o contexto da vinda de Cristo. Cristo veio, escutem senhores, escutem internautas, Cristo veio aqui para morrer. Por mais estranho que pareça, Ele veio aqui para morrer. Não só morrer por morrer, Ele veio para morrer no nosso lugar. Ele veio para morrer a morte que você merecia, a morte que Adão e Eva mereciam. Lembra? Certamente morrerás. Deus veio morrer a morte que nós merecíamos. Então o objetivo de Cristo quando esteve aqui era a cruz. Algumas pessoas acham que o objetivo de Cristo era curar as pessoas. Não, não era. Jesus não veio aqui para curar as pessoas. Ele curou pessoas, claro que Ele curou, mas esse não era o objetivo dele. O objetivo dele era morrer na cruz por nós, morrer em nosso lugar. Ele realizou curas, mas deixa eu explicar por quê. Que o objetivo de Jesus não era a cura física das pessoas. Se Jesus curasse todos os seres humanos, todos, Ele poderia fazer isso se Ele quisesse. Ele poderia levantar a mão e falar assim: eu declaro, a humanidade inteira está curada, ninguém mais tem doença, está todo mundo curado. Ele poderia curar todo mundo, mas se Ele não morresse na cruz, seria uma tragédia. Uma tragédia. Sabe por quê? Porque nós seríamos pecadores saudáveis. Imagina, pecadores sarados, saudáveis. Nós iríamos ter mais saúde para pecar mais. Então Jesus não veio para curar a dor em si. Ele veio para resolver o problema que causa a dor. Ele veio para resolver o problema na sua essência, na sua raiz. Jesus não queria apenas curar a febre da sogra de Pedro. Jesus não queria apenas curar o leproso, não queria apenas curar o paralítico, nem o cego e nem o outro que tinha um outro problema. Jesus queria resolver o problema que causa tudo isso. E o que causa tudo isso se chama pecado. Então Jesus queria atacar o mal na sua raiz. E por isso o objetivo dele era a cruz. Porque somente na cruz ele resolveria esse problema. Bom, então por que ele curou algumas pessoas e não curou as outras? Claro, porque esse não era o seu propósito. Bom, mas então por que ele pelo menos curou alguns? As curas que Jesus realizou tinham propósitos. Seria lindo se nós fizéssemos uma semana explicando as curas que Jesus fez. Cada cura tinha um propósito.
Jesus não curou por acaso, assim, só para mostrar que ele era o Messias. Não, nada disso. Tinha um propósito. Mas resumindo, cada cura que ele fazia, ele estava dizendo assim: no reino de Deus esse problema não vai existir mais. No reino de Deus não vai ter mais doentes. No reino de Deus não vai ter mais doenças. No reino de Deus não vai ter mais paralíticos. No reino de Deus não vai ter mais cegos. No reino de Deus não vai ter mais leprosos. No reino de Deus não vai ter mais cemitério. No reino de Deus não vai ter mais pessoas mortas. Cada milagre que ele fazia, ele estava dando um recado. Mas o seu objetivo era salvar a humanidade. E para salvar a humanidade, ele tinha que ir à cruz. Quando Jesus nasceu, ele tinha mais ou menos 2 anos de idade. Satanás tentou matar Jesus, sabia? Sabia que o inimigo tentou matar Jesus quando Jesus era uma criança aqui na terra? Ele usou Herodes, que fez um decreto para matar as crianças de 2 anos para baixo. Já leram sobre isso, não já? Sim, o objetivo do diabo era matar Jesus. Mas Deus protegeu e Jesus não foi morto quando criança. Jesus cresceu e aí ele foi batizado no Rio Jordão. Lembra? A Bíblia fala sobre isso. Então Jesus é batizado no Rio Jordão por João Batista. E quando Jesus é batizado no Rio Jordão por João Batista, Jesus sai do batistério, sai do Rio Jordão e vai para o deserto. Fazer o que no deserto? Jejum. 40 dias e 40 noites de jejum e oração. Sabe por que Jesus foi batizado? E sabe por que ele foi ao deserto jejuar e orar? Porque Jesus estava começando o seu ministério. E o ministério de Jesus começou com o batismo e com o jejum e oração. Toda pessoa que o pastor batiza aqui, a pessoa quando se batiza, no nosso caso, porque nós somos pecadores, no nosso caso a gente se batiza para o perdão dos nossos pecados, obviamente, mas também para começar um ministério. Toda pessoa que se batiza, não se batiza apenas para ser membro da igreja. Toda pessoa que se batiza para ser uma testemunha de Jesus. Entendeu? Você que é batizado, você agora é uma testemunha de Jesus. Você pode ser usado por Deus para salvar outras pessoas. Então Jesus começou o ministério dele através do batismo, do jejum e da oração. Por isso que ele passou pelo batismo, foi para o deserto, jejuou, orou. Ali era o início do ministério dele. Quando Jesus terminou o jejum dos 40 dias, acho que vocês vão lembrar do texto e da história. Jesus termina o jejum, aí aparece Satanás para ele. Lembra desse episódio? Satanás aparece para Jesus. Só que o Satanás aparece como se fosse um anjo bom, um anjo de luz, mais uma vez disfarçado. E ele então tenta Jesus no deserto, 3 vezes. E aí, isso merece um chega mais perto. Isso merece um chega mais perto. Vamos sentar aqui no meu banquinho. Vem cá, nessa câmera pode ser? Nessa aqui, me dá um chega mais perto. É o seguinte, olha só. Por que o Satanás lá no deserto não levou uma arma para matar Jesus? Por que não levou uma granada? Por que não levou algum explosivo, alguma coisa para matar Jesus? Vocês perceberam que lá no deserto, quando Satanás aparece para Jesus, depois do jejum, depois dos 40 dias, o Satanás aparece de mansinho, uma estratégia suave. Ele chega e fala assim: se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Lembra desse episódio? A pergunta é, por que o inimigo não chegou ali no deserto para matar Jesus de uma vez? Ele não queria matar Jesus quando Jesus era uma criança? Sim, queria. E por que agora, depois do batismo, depois do jejum, depois da oração, ele não vem para matar Jesus? Ele vem de mansinho, suave, dentro de uma estratégia. Por que ele fez isso? Ele queria que Jesus morresse ou não queria? É uma boa pergunta, não é? Sabe que houve um tempo em que o inimigo queria que Jesus morresse, mas houve um outro tempo em que ele não queria mais que Jesus morresse. Nesse momento, depois dos 40 dias, do jejum, da oração, do batismo, Satanás não queria mais que Jesus morresse. Porque a partir do momento que Jesus começa o ministério dele, a partir do momento que Jesus se batiza,
Escutem, senhores, atenção, se concentrem aqui. A partir do momento que Jesus é batizado, a partir do momento que Jesus faz 40 dias de jejum e oração, a partir daquele momento, a hora que Jesus morresse, ele derrotaria Satanás e salvaria todos nós. Então o inimigo aparece e diz assim: agora ele não pode morrer, eu quero que ele peque. Jesus tem que pecar. Então todos os esforços de Satanás foram para levar Jesus ao pecado. Jesus passou pelas tentações e não pecou. Satanás ficou desesperado, falou: esse homem não peca. Não peca, nunca pecou. E o inimigo ficou apavorado com isso, justamente porque Jesus não pecou. Vamos abrir um parênteses aqui, com os irmãos aqui da igreja e com os nossos internautas. A pergunta é a seguinte: se Satanás pudesse matar uma pessoa, escuta aí, rapaziada, escuta aí, jovens, adolescentes, adultos, internautas. Se o Satanás pudesse matar uma pessoa, quem vocês acham que ele mataria? Ele mataria uma pessoa que está no mundão lá fora, ou uma pessoa que está firme na fé com Deus na igreja? Quem vocês acham que ele mataria, se ele pudesse matar? Uma pessoa que está no mundão lá fora, longe dos caminhos de Deus, perdidos, ou ele mataria pessoas que estão na igreja firme na fé? Está difícil responder? Eu ouvi umas respostas por aí. Bom, analisemos. Se o Satanás matasse, por exemplo, uma pessoa firme na fé, ele ganharia o que com isso? Nada. A pessoa morreria salva. Se matar um servo de Deus, uma serva de Deus, não é negócio para Satanás. Que o servo de Deus morre salvo. E não só morre salvo, como a morte de um servo de Deus ainda pode salvar outras pessoas, porque a história dele, o testemunho dele ou dela continua. Então quem o diabo mataria se ele pudesse? Uma pessoa que está perdida lá fora, porque a pessoa morre perdida. Agora vem cá. Então, o que o inimigo quer fazer com quem está firme na fé? Já que ele não tem interesse em matar. Ele quer que você peque. Primeiro, ele quer que você peque. Mas como é que ele vai fazer uma pessoa firme na fé pecar? Não dá. A pessoa firme na fé está firme, não vai pecar. Sabe o que o diabo faz? Eu vou levantar, me acompanha. Sabe o que o diabo faz? Faz isso aqui, ó. Faz você primeiro parar de ler a Bíblia. Você tem estudado a Bíblia? Não precisa responder não, é só para pensar. O diabo primeiro faz você não estudar mais a Bíblia. Em sua casa eu estou falando. Entendeu? Aí você é da igreja, mas já não estuda mais a Bíblia. Pegou? Depois o inimigo faz você orar menos. E a sua oração fica muito superficial. Depois ele vai tirando de você as orações. Daqui a pouco nem orar você não ora mais. Só ora para comer, e talvez para sair de casa, e talvez para dormir male. Mas não tem mais aquela vida de oração. Depois ele faz você não frequentar mais a igreja. Você só vem uma vez por semana, ali 1 horinha, 2 horinhas e vai embora. Depois já falta aqui, falta ali. Sem você perceber, você vai se afastando, sabe assim? Sem perceber, você vai se afastando, vai se esfriando. E daqui a pouco você se torna uma pessoa crítica. Começa a criticar a própria igreja. Então é um processo que o inimigo vai fazendo. Algumas pessoas daqui a pouco abandonam a igreja, abandonam a fé. E para justificar os seus erros, começa a projetar nos outros. E vai chegar um ponto em que essa pessoa
estará tão perdida, e perdida dentro da igreja, ou perdida fora da igreja. Aí a vida não tem mais sentido. Aí a vida não faz sentido mais para você. Aí vem um monte de pensamentos na cabeça. Você está vivendo uma vida falsa, uma vida cristã falsa, está vendo? É melhor sair logo de uma vez, porque você não está nem lá nem cá. Sai de uma vez. Aí você sai. Aí vai para o mundão lá fora, se envolve, apronta, não sei o quê. Daqui a pouco vem problemas emocionais, problemas físicos, problemas familiares. O diabo diz assim: por que você não se mata? Se mata. A vida não tem sentido para você, se mata. Então cuidado, porque o inimigo é muito astuto para levar cada um de nós ao pecado e à perdição. Só que com Jesus ele se deu mal. Jesus não pecou, amém? Jesus repreendeu Satanás, amém? Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quer vencer Satanás? Use a Bíblia e diga: eu sou o que sou porque está escrito. Eu faço o que eu faço porque está escrito. Eu não como certas coisas porque está escrito. Eu não frequento certos lugares porque está escrito. Eu me visto dessa maneira porque está escrito. Eu sou assim porque está escrito. A sua fé e a minha fé precisa estar baseada no está escrito na palavra de Deus, amém? Foi assim que Jesus venceu Satanás, dizendo: está escrito. Então o inimigo foi derrotado no deserto, de novo. Tinha sido derrotado lá em cima, foi derrotado no Éden, foi derrotado no deserto. A partir do momento em que Jesus começou o seu ministério, todos os lugares por onde Jesus andava, por onde Jesus ia, o inimigo estava por ali tentando encontrar uma forma de Jesus pecar. O inimigo usou os fariseus, os saduceus, o sinédrio. O inimigo usou outros grupos, outras pessoas, para de alguma maneira pegar Jesus numa contradição, numa falha, em algum equívoco. Você pode ver, a Bíblia está repleta de citações. Diz que assim, perguntaram tal coisa para provar Jesus, para tentar Jesus, para ver o que Jesus responderia. O tempo todo o inimigo estava usando pessoas para achar uma forma de fazer Jesus pecar. Jesus não pecou. Jesus não pecou nem em obras, nem em palavras e nem em pensamento. Jesus uma vez falou assim: aí vem o Satanás. E sabe o que Jesus falou? E não há nada dele em mim. Isso é demais, tá? Isso é impressionante. Olha o que Jesus falou: aí vem o Satanás e não tem nada dele em mim. Em outras palavras, ele não conseguiu contaminar Jesus. E Jesus não pecou. Aí o diabo falou assim: vou jogar um pouco mais pesado. O diabo falou assim: vou jogar um pouco mais pesado. Um dia Jesus reuniu os discípulos dele. Os discípulos, hein? O seu grupo, o seu pelotão de missão. Sua equipe de missão. Jesus reuniu os seus discípulos e disse assim: aí pessoal, eu vou para Jerusalém, vão me prender lá, vão me julgar, me condenar, eu serei morto, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia e tudo. Jesus estava dizendo isso para os discípulos. Pedro levanta a mão e diz: Jesus, se você sabe que vai para Jerusalém, que vão te prender, que você vai morrer lá, é muito simples. Não vá para Jerusalém, fica aqui. Jesus olhou para Pedro e falou assim: eu sei quem está por trás. Arreda-te de mim, Satanás. Você viu que o inimigo estava usando Pedro para dizer a Jesus assim: não morra na cruz. Não morra na cruz. Primeiro, quando criança, queria que ele morresse. Depois, queria que ele pecasse. Então Jesus nem foi morto quando criança, nem pecou. E agora o diabo diz assim: não morra. Vai morrer por quê? Entendeu? Está tão legal aqui, né? Vai morrer por quê? E usou Pedro para falar isso. Jesus estava tão atento que repreendeu o inimigo. Aí o diabo também não teve sucesso.
Jesus e veio para morrer por nós. Vocês pegaram o início da minha fala. Ele veio para isso. Então Jesus continuou, até chegar ao Getsemane. E aí entramos no texto que eu li hoje. Até chegar ao Getsemane. Quando Jesus vai ao Getsemane, leva os seus discípulos. Ele diz assim para os discípulos: vamos orar, orem por mim. Jesus estava com medo, estava angustiado, estava triste, estava muito preocupado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus, eu estou falando de Jesus 100% homem. Jesus veio à terra como homem. Ele era 100% homem, mas não deixou de ser Deus. Porém, é importante que eu diga que Jesus não poderia usar a divindade dele em benefício próprio. Deu para entender ou não? Para Jesus vencer Satanás, ele não podia vencer Satanás como Deus. Ele Deus, Jesus Deus. Porque venceu Satanás como Deus, aí não me representa, porque eu não sou Deus. Então, sabe como Jesus venceu o mal, venceu o pecado, venceu tudo? Orando, jejuando, fazendo vigílias. Por isso que Jesus orava, jejuava, fazia vigílias. Chamava Deus de Pai, não porque ele era criatura, mas ele estava nos dando uma mensagem, ensinando a gente. Quer ver? Abre mais um parênteses aqui. Você sabe por que Jesus foi tentado no deserto? Lembra qual foi a primeira tentação? Transformar as pedras. Vai, fala comigo, transformar as pedras em pães. Eu pergunto, isso é tentação? Não era uma bebida alcoólica. Não era uma mulher fazendo striptease. Não eram jogos. Não eram esses negócios que muitas vezes são tentação para muitas pessoas. O diabo falou assim, a primeira tentação para Jesus: se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Eu pergunto, isso é tentação? Se o diabo aparecer para você e falar assim: aí, se você é adventista, transforma as pedras em pães, isso é tentação para você? Não, claro que não. Para mim não é. E por que para Jesus era? Porque Jesus é Deus. E o que o diabo queria, ao esquema do inimigo, ele queria que Jesus usasse a divindade dele em benefício próprio. Se Jesus fizesse isso, pecaria. Quebraria todo o plano. Entendeu agora? Ou seja, Jesus tinha poder para transformar as pedras em pães ou não tinha? Tinha. Mas ele não podia fazer isso. Aí estava a tentação. Agora, Jesus está no Getsemane. E para vencer tudo que ele venceu, ele precisava orar. Jesus estava fazendo isso para dizer para nós assim: atenção Jundiaí, atenção irmãos da igreja central de Jundiaí, atenção internautas, eu vou ensinar para vocês como é que vence. É assim que vence. Como ser humano, vou mostrar para vocês como é que vence. Qual é a sua batalha, qual é a sua crise, qual é o seu problema, qual a sua tentação, qual que é a sua situação. Vou ensinar como é que vence. Vence assim, lendo a Bíblia, orando, jejuando, fazendo vigília. É assim que vence. Como ele fez. Ele fez exatamente isso. Amém, irmãos? Então, ele vai no Getsemane, e agora você entende porque ele tinha medo. Porque tinha fome, porque tinha sede, porque estava angustiado. Porque essas coisas são sentimentos e sensações e reações de seres humanos como nós, correto? Jesus era ser humano como nós. Então ele foi ao Getsemane orar. Orar por quê? Porque estava chegando a hora de morrer. E Jesus estava ali orando. E Jesus orava tão intensamente, senhores e senhoras e internautas, orava tão intensamente, que ele transpirava sangue. Saía sangue dos seus poros. Foi um momento de angústia e de profunda oração. Chegou o momento em que Jesus fez uma prece. Ele estava orando já vinha orando já. Mas na sua prece teve um momento
em que ele falou umas palavras. E essas palavras estão na Bíblia. A gente leu hoje. Jesus se ajoelhou no Getsemane. E Jesus fez a seguinte oração: meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Sabe o que significa isso? Jesus estava dizendo assim: Pai, se o Senhor puder salvar Jundiaí, se o Senhor puder salvar a humanidade sem que eu morra, faça isso. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Se o Senhor puder salvar o Fernando, aquela mulher de verde, aquela outra com óculos na cabeça, você que sorriu para mim, você com a mão aqui, você que está inclinado a cabeça no ombro dele, você de blusa vermelha, você que tirou o braço das costas dela, Pai, se o Senhor puder salvar essas pessoas sem que eu morra, faça isso. Quando Jesus fez esta oração, a primeira parte da oração, quando ele fez essa primeira parte da oração, o céu parou. O universo parou. O inferno parou. Satanás se levantou. Os anjos maus se levantaram. Arregalaram os olhos. E entre os inimigos disseram: ele vai desistir. Ele vai desistir. Ele vai desistir. E eu imagino o inimigo e os anjos maus num só coro, como se fosse uma torcida organizada, dizendo: desiste, 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 desiste. Quando Jesus disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, Satanás se alegrou e pensou: ele vai desistir. Ele vai desistir. O céu parou. Deus olhou para o Getsemane. Os anjos olharam para o Getsemane. Os planetas olharam para o Getsemane. Os seres de todo o universo olharam para o Getsemane. Por um instante, o Getsemane se tornou o centro do universo, o centro das atenções. Foi o dia em que o universo parou, que é o título do meu sermão hoje. Foi esse dia que o universo inteiro parou. Quando Jesus, ajoelhado, sangrando, em angústia, em oração profunda, disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Graças a Deus que a oração não parou aí, não terminou aí. Jesus continuou a oração e disse: porém, Pai, não faça a minha vontade, e sim a tua. Seja feita a tua vontade. O que o Senhor quiser será feito. E Deus disse: meu filho, não há outra maneira de salvar Jundiaí. Não há outra maneira de salvar essas pessoas.
Não há outra maneira de salvar a humanidade sem que você morra na cruz. Você precisa ir até a cruz. E Jesus se levanta e disse: Pai, seja feita a tua vontade. Jesus não desistiu de você. Jesus poderia ter desistido ali, mas Ele não desistiu de você. Vocês estão me entendendo? Você sabe por que Jesus não desistiu da cruz? Por sua causa. Foi por você que Ele não desistiu. Senão Ele teria desistido. Se não fosse por nós. Então você é importante para Jesus. Jesus disse: eu vou até a cruz para salvar estas pessoas. Ele se levanta. E quando Ele se levanta, o diabo fica irado. E o diabo diz assim: o homem não peca, não morreu lá quando era criança, não desiste, vai morrer na cruz, vai me destruir e vai salvar a humanidade toda. Ah, é? Pois bem, então eu vou fazer da sua morte a pior tortura da história. Você vai sofrer como nunca alguém sofreu na história, nunca. Então Jesus se levanta da oração sangrando. Vem um anjo do céu e conforta o coração de Jesus. Aí Jesus se levanta e vai aonde estavam os seus discípulos. E quando Jesus chega lá, vem Judas, um dos 12, abraça Jesus e fala: mestre, e lhe dá um beijo no rosto. O tal do ósculo santo foi o beijo da traição, o beijo falso, entregando Jesus na mão dos soldados. Jesus foi preso com violência, foi agarrado com violência, foi levado com violência. Pedro ficou nervoso, pegou uma espada e cortou a orelha de um cara, de um soldado. Jesus fez uma coisa impressionante. Pegou a orelha do homem, colocou no lugar de novo e fez uma cura instantânea. E disse: Pedro, você não está entendendo, né, Pedro? Se eu quisesse me livrar disso aqui, eu pediria para o meu pai, ele mandaria um montão de anjos e eu estaria livre. Não é assim. Curou o homem Jesus e se deixou levar. Jesus então foi levado para um líder, depois para outro líder, depois para outro líder, e foi julgado naquela noite de forma ilegal. Naquela madrugada, passou por tantas coisas naquela madrugada. Chegou o momento em que alguém se aproximou de Jesus e tirou a roupa dele. Jesus ficou despido, completamente nu, como Adão e Eva ficaram nus. Aí alguém colocou uma toalha, um pano no seu ventre. Veio um soldado endemoniado, e ele tinha um chicote feito de couro de animais. E na ponta do chicote tinha um osso em forma de um anzol, afiado, pontiagudo. E o soldado deu nas costas de Jesus, bateu. Aquele osso entrou, aquele tipo de anzol entrou nas costas de Jesus. E o soldado puxou aquilo sem dó, rasgando as costas de Cristo. Jesus levou algumas chicotadas. As suas costas estavam abertas. Havia cortes profundos nas costas. Ele sangrava pelos poros e sangrava as costas. Veio um outro e disse: você é o rei dos judeus, não é? Todo rei tem que ter uma coroa. Toma a tua coroa. E pegaram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus e forçaram, e aqueles espinhos grossos, grandes, entraram na cabeça de Jesus. E o nosso Salvador estava sangrando pelos poros, sangrando as costas, sangrando a cabeça, estava despido. O diabo estava tentando dizer: Jesus, desista, desista.
E o diabo jogou duro para Jesus desistir. E Jesus calado, em silêncio, como está em Isaías 53, ele foi levado como um cordeiro, como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Daqui a pouco, cadê os discípulos? Todos fugiram. Os discípulos fugiram. Meus amigos, seguir Jesus quando tudo vai bem é fácil. Seguir Jesus quando tudo está maravilhoso é fácil. Quando eles começaram a seguir Jesus, os discípulos, Jesus fazia curas e eles falavam assim: aí, esse é o Messias. Jesus andava sobre as águas e o pessoal dizia assim: gente, ele é o Messias. E Jesus era elogiado, aplaudido, e os discípulos estavam apaixonados porque o Messias estava ali. Curava o leproso, curava o paralítico, curava o cego, ressuscitou Lázaro, fez tal milagre, fez mais não sei que milagre, acalmou a tempestade, andou sobre as águas, fez coisas incríveis. E os discípulos: yes, yes, esse é Jesus, é o Messias. Agora Jesus é preso e não abre a boca, apanha e não faz nada, batem nele, ele não faz nada. Ele vai por um processo de sofrimento sem igual e não faz nada, fica em silêncio. Os discípulos pensam assim: é o Messias? Esse é o Messias? Cadê aquele Messias que andava sobre as águas? Cadê aquele Messias que fazia curas incríveis? O que aconteceu com ele? Está calado, não faz nada. A gente precisa entender o plano da salvação. Ser fiel a Deus quando tudo está bem é fácil. Se você saísse daqui essa noite e fosse para sua casa, mas você não tivesse uma casa e nem tivesse o que comer, você saísse daqui e não tivesse para onde ir, você seria firme na fé? Pensa um pouco. Jesus estava sofrendo, sangrando e apanhando, e não abriu a boca. Logo depois, levaram Jesus para Pilatos. Pilatos examinou Jesus e falou assim: não vejo nada de errado com ele. Nada justifica a crucificação dele. A esposa falou assim: não se meta com esse homem. Essa noite eu tive sonhos com ele, eu tive essa noite problemas, pesadelos, e eu não se meta com ele. E Pilatos disse: não vejo nada de errado com ele. Aí alguém diz assim: se você soltar esse homem, não é amigo de César, não faz parte do nosso partido, quebrou a aliança política. Pilatos pede água, lava as mãos e diz: faça o que vocês quiserem. E a multidão disse: solte Barrabás e crucifica Jesus. Como não dava mais tempo para fazer uma cruz para Jesus, não dava mais tempo, pegaram a cruz de Barrabás e colocaram sobre Jesus. Barrabás tinha outro corpo, outras medidas, mas pegaram a cruz de Barrabás e colocaram sobre Jesus. Soltaram Barrabás. Quem era Barrabás? Era o chefe da quadrilha, era um bandido, era um assassino, era um homem perigoso. Soltaram esse bandido e levaram Jesus para ser crucificado. Jesus estava com aquela madeira pesada nas costas, sangrando, com fome, com sede, com frio, sozinho. Os discípulos abandonaram Jesus. E aquela multidão em cima dele. E Jesus começa a andar pela via dolorosa. Pela via dolorosa. Levando aquela cruz. Uma multidão de um lado e uma multidão do outro. Insultando, provocando, xingando, cuspindo em Jesus. E o diabo falando: desista, desista,
desista. E Jesus, calado, firme com seu propósito. Naquele momento, Jesus estava pensando em nós. Jesus pensava em mim e em você. Por isso Ele não desistiu. Mas a pressão foi muito forte. A tortura física e emocional foi muito forte. O diabo dizia assim: você vai morrer por essas pessoas? Não vale a pena morrer por essas pessoas. Você vai dar sua vida por essas pessoas? Não faça isso. Esse povo de Jundiaí não vai te aceitar. Esses homens e mulheres não vão te aceitar. Esse pessoal não quer nem saber de igreja, não quer nem saber de Bíblia, não quer nem saber de você. Você vai morrer por essa gente não vai te aceitar. Desista, Jesus, desista. Esse povo quer saber só de fumar, beber, usar drogas, sair pelas festas, curtir a vida. Ninguém quer saber de igreja não, ninguém quer saber de Bíblia não, ninguém quer saber de você não. Desista, Jesus. Será que o diabo estava certo? Será que você não quer saber de Jesus? O diabo disse: Jesus, não morra não, essas pessoas não vão te aceitar. Pois essa noite nós vamos aceitar Jesus aqui e vamos mostrar que Jesus estava certo. Jesus sabia que algumas pessoas não iriam aceitá-lo, claro que ele sabia, mas ele também sabia que outros iriam aceitá-lo. E mesmo sabendo que alguns não vão aceitá-lo, ainda assim ele foi até o final para oferecer a salvação para todas as pessoas. Ele, caminhando pela via dolorosa, caiu, levantou. Caiu de novo, levantou de novo. E tornou a cair. Aí veio um homem e o ajudou a levar a cruz, até chegar ao Calvário. Lá em cima, deitaram a cruz de Jesus no chão. Deitaram Jesus em cima da cruz. Pregaram suas mãos e seus pés. Depois levantaram a cruz com ele pregado. Fincaram aquela cruz com Jesus no buraco, fazendo aquele movimento brusco, rasgando as mãos e os pés de Jesus. Quanta dor, quanto sofrimento, não é? E Jesus em silêncio. Ele tinha um propósito. Levantaram Jesus na cruz. O Criador dos céus e da terra estava pendurado entre o céu e a terra, exposto ao ridículo, entre dois ladrões, sem os seus discípulos. Que cena! Os dois ladrões estavam ali, e um deles blasfemava e dizia: Jesus, você é o Messias? Se você realmente é o Messias, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Como é que é? Desce da cruz? Como é que é? É isso mesmo? Desce da cruz? Parecia uma sugestão interessante, não é? Mas aquele homem estava sendo usado por Satanás. Como desce da cruz? Se Jesus descesse da cruz, nós estaríamos perdidos e ele derrotado. Jesus. Até o último instante, o diabo tentou impedir Jesus de morrer por nós. Desce da cruz. O ladrão da direita se converteu, o outro se perdeu. Jesus agonizando naquela cruz, o céu escureceu,
o sol escureceu, a lua pareceu vermelha como sangue, veio um vento da montanha, os animais dispararam no campo, os pássaros se recolheram nos seus ninhos. Jesus disse: está consumado. E logo depois disse a sua última frase: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. Quando Jesus morreu, a terra tremeu. Algumas sepulturas se abriram e pessoas fiéis, algumas delas, ressuscitaram. Jesus morreu. Satanás estava derrotado e nós estávamos salvos. Mas o inimigo ainda não se deu por vencido. E o inimigo pensou assim: ok, ele morreu, mas não vai ressuscitar. Levaram Jesus para uma sepultura, numa rocha. Jesus ali foi sepultado. Os soldados foram colocados em volta. Uma quantidade de soldados, como se fosse uma estrutura de guerra. Colocaram os soldados ali fortemente armados, para ninguém roubar o corpo de Cristo e para que ele não saísse de nenhuma maneira lá de dentro. Colocaram na porta uma pedra enorme, com um selo romano na pedra. E aquela pedra enorme, colocada com muita dificuldade ali, por várias pessoas. E soldados fortemente armados em volta, para dizer: daqui ele não sai, ele não ressuscita e ninguém vai roubar o corpo dele, daqui ele não sai. Quanta ignorância. Jesus estava sepultado ali, mas ao terceiro dia, se prepara aí, pianista, ao terceiro dia, Deus lá do céu diz: Jesus, meu filho amado, levanta-te. E Jesus ressuscitou, irmãos. Jesus se levantou daquela sepultura fria e Jesus saiu vitorioso e para vencer. Quando Jesus ressuscitou, aquela pedra foi arremessada longe, os soldados desmaiaram e Cristo saiu vitorioso daquela tumba e daquela morte terrível, garantindo assim a sua e a minha salvação. Diga amém, irmãos. Jesus ressuscitou. Que incrível isso, maravilhoso, extraordinário. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fui à sepultura de Jesus. Alguns aqui também já foram. Eu estive nesses lugares todos que a Bíblia menciona. Tudo é incrível. Mas para mim, a sepultura dele foi o lugar mais incrível. Eu peguei uma fila para entrar. Toda vez que você for a Israel e for visitar a tumba de Jesus, vai ter fila. Eu peguei a fila. Enquanto chegava a minha vez, não chegava a minha vez, eu pensava em tudo isso que eu preguei hoje. Quando foi chegando a minha vez, meu coração bateu mais forte. E quando chegou, eu era o próximo, eu já comecei a chorar. Aí a pessoa que estava na minha frente saiu e era a minha vez de entrar. Quando eu fui entrando assim, na sepultura de Cristo, em cima tem uma porta, em cima assim, tem uma frase que está na Bíblia. A frase diz: Ele não está aqui. Ressuscitou.
Ele não está aqui. Ressuscitou. Eu sabia que ele não estava lá. Quem lê a Bíblia sabe. Mas uma coisa é você ler na Bíblia, outra coisa é você ir lá. Aí eu entrei e sentei no chão da sepultura dele. Realmente ele não está lá. Depois eu me ajoelhei ali. E ali eu fiz um pacto com Deus. Eu disse: Deus, aconteça o que acontecer, eu nunca irei parar de pregar o Evangelho. Vou pregar até morrer. E é por isso que eu estou aqui hoje. Aí eu fiquei pensando assim: se Jesus não está aqui, onde é que ele está? Depois eu descobri que a pergunta estava errada. A pergunta não é onde Jesus está. A pergunta é onde ele não está. Essa é a pergunta. Eu sou testemunha ocular de que Jesus está vivo, de que a sepultura está vazia. Aí depois eu descobri onde Jesus está. Está em Jundiaí. Mas não está só aqui, né? Está em Israel também. Está em todo lugar. Ele está vivo. E Ele está aqui no meio de nós. Jesus está aqui, representado pelo Espírito Santo, e Ele mesmo está aqui, no meio de nós. E é sobre Ele. É sobre Ele, não é sobre mim, nem sobre você. É sobre Ele. Escute uma coisa: Jesus não desistiu de você. Por que você desiste dele? Por que você desiste da Bíblia? Por que você desiste de orar? Por que você desiste de frequentar a igreja? Por que você é tão lento para tomar uma decisão? Me diz. Por que você não entra naquele batistério ali? Por que você não procura os pastores e diz assim: me batizem, por favor? Por que você demora tanto? Me diz. Tem alguma coisa mais importante na sua vida do que Jesus? O dinheiro é mais importante? A sua empresa é mais importante? Seus negócios são mais importantes? O que é mais importante para você? Tem alguma coisa em Jundiaí mais importante? Tem alguma coisa no estado de São Paulo mais importante? Tem alguma coisa na sua vida mais importante? Não, não tem. Você nasceu, você não tinha nada. Nasceu sem nada. Quando você morrer, também você não vai levar nada. E por que você não se prepara para a vida eterna? Por que você não se entrega a Jesus hoje? Me diz por quê? Qual o seu problema? Tem medo? Medo de quê? Jesus não desistiu de você. Jesus sofreu tudo isso por você. E por que você fica preso em coisas pequenas, menores? Me diz. Por que você não se levanta e não diz: pastor Jean, pelo amor de Deus, me batiza. E o que tem que deixar eu vou deixar, o que tem que mudar eu vou mudar, e o que tem que abandonar eu vou abandonar. Por que nós somos tão morosos, tão lentos? Por que essa inércia terrível? Meu irmão e minha irmã, se esta semana terminar e você não tomar uma decisão, não valeu a pena ter vindo aqui. Isso aqui não é um show. Isso aqui não é um espetáculo. Isso aqui não é um teatro.
Isso aqui não é um evento qualquer. Isso aqui não é um programa de televisão. Isso aqui não é um programa qualquer de um espetáculo humano de entretenimento. Não, isso aqui é uma igreja. Isso é uma igreja. E eu estou pregando sobre Jesus, o seu Salvador. E você não pode desconsiderar isso. Você pode não ter muita fé. Ok, eu também não tenho muita fé. Mas nós precisamos nos entregar a Jesus com muita ou com pouca fé. Do jeito que nós somos, temos que nos entregar. E eu não entendo por que pessoas não se entregam. Será que o diabo estava certo quando disse a Jesus: não morra, Jesus, que essas pessoas não vão te aceitar? Você é uma delas. Você vai fazer a vontade de Satanás e não vai se entregar? Ou vai fazer a vontade de Jesus e vai dizer: aí Jesus, você morreu por mim, eu te aceito e eu me entrego. Hoje eu vou fazer um convite para você. E eu quero ver qual vai ser sua decisão. Quero ver se você vai exaltar o Satanás ou a Jesus. Entendeu? Quantos de nós deseja declarar mais uma vez que Jesus é o seu Salvador? Segura, eu quero olhar. Eu quero ver se alguém não levantou a mão. Eu quero ver. Levanta essa mão, meu filho. Levanta esse braço, meu amigo. Levanta esse braço. Não tenha medo de levantar. Levanta os dois. Os dois braços. Tipo assim, é para não ter dúvida. É para não ter dúvida. Isso, segura que o internauta está mostrando para os internautas. Mostra aí para os internautas que nós aceitamos Jesus como Salvador. É isso, amém, amém. Deus seja louvado. Agora eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que diz assim: depois do que eu vi hoje, eu quero me batizar? Não estou falando de data, estou falando de decisão, tá certo? De decisão. Cada um tem o seu time, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Mas a decisão pode ser hoje, deve ser hoje. Quem aqui diz assim: Jesus, o Senhor não desistiu de mim, né? Pois eu também não vou desistir do Senhor, eu quero me batizar. Quem vai ser? Fica em pé, fica em pé. Você que diz: eu quero me batizar. Uma salva de palmas para eles. Uma salva de palmas para eles. Aí, mais uma garota aqui, uma salva de palmas aqui. Mais uma aqui. Você está decidindo se batizar. Levante-se agora e diga: eu quero me batizar. Levante-se agora e diga: eu quero me batizar. Parabéns. Ali, mais uma garota ali atrás. Uma salva de palmas para ela. Mais uma ali, pastor, perto de você. Pastor Jean, mais uma aí atrás. Quem mais vai romper as barreiras? Você também. Olha aquela garota ali também. Uma salva de palmas para elas três ali. São três. Meus parabéns. Ali, pastor, umas garotas. E essa que está em pé aqui também. A que está em pé e as que estão atrás ali. Mas deve ter mais gente que deve se batizar. Mas eu tenho uma dúvida. A gente resolve isso aí depois, mas decida agora. Eu tenho uma pergunta, ok, pode ter mais perguntas, mas o chamado é para você. Mas eu sou evangélico, qual o problema? Mas eu sou católico, qual o problema? Mas eu... Não arruma desculpa, não arruma desculpa. Só decide. Entendeu ou não? Só decide. Não você entende não? Dá para ficar em pé mais um pouquinho? Mais uma salva de palmas aqui para o nosso amigo aqui. Fica em pé, a garota ali atrás, fica em pé, não senta não, fica em pé. Por favor, desculpa pedir isso para vocês, mas fiquem em pé, não senta não. Fiquem em pé, não senta ainda não. Porque eu quero convidar mais pessoas. Quem mais decide hoje se batizar? Quem mais? Alguém ali está, muito bem. Uma salva de palmas para elas. Parabéns. Quem mais aceita Jesus e diz assim: agora é comigo, Jesus já fez o que tinha que fazer, agora eu quero declarar que eu sou de Jesus e quero me batizar. Quem mais decide nessa noite? Quem mais está sentindo o chamado de Jesus e quer se levantar agora? Levante-se agora.
Algumas pessoas estão pensando, né? Será que é comigo esse negócio? Não é? É com você mesmo. Mas será que é comigo que você está falando? É com você que eu estou falando. Exatamente com você. Se você entendeu a mensagem de hoje, levante-se agora e aceite o batismo. Tem mais alguém? Deve ter, né? Deve ter. Se tiver mais alguém, esse é o momento. Para que essas pessoas não fiquem tão sozinhas em pé, muita exposição, eu vou pedir que os amigos deles se levantem ao lado deles, para que ninguém se sinta tão exposto assim. Aí você tem uma pessoa do lado, isso ajuda. Isso, fica do lado dessas pessoas que estão em pé. Fique do lado dessas pessoas. Será que não tem mais ninguém? Tem ou não? Será que tem mais alguém? Não sei se tem, por isso que estou falando assim. Mas se tiver mais alguém que está pensando, levanto ou não levanto? Na dúvida, levanta. Na dúvida, levanta. Levanta. Você, amém. Meus parabéns. Deus abençoe. Deus abençoe. Levanta alguém com ela lá, levanta alguém ao lado dela, para dar os parabéns para ela e ficar ao lado dela. Isso aqui não se trata de número, não é número. Se trata de salvação, é isso. Salvação. Será que tem mais alguém? Deve ter, né? Como tinha aquela ali, tinha outra ali, deve ter mais gente. Você viu como é difícil levantar? Percebeu? Você entendeu a jogada do inimigo? Aí Jesus, não adianta, o pessoal não te aceita. Você está vendo como é difícil aceitar? Aceitar o batismo. Porque não é só dizer aceito Jesus. Tem que aceitar Jesus e tem que se batizar. Entendeu? Então é um conflito que tem. Eu sei que é um conflito, mas você pode decidir. Eu imagino que tem alguém pensando assim: estou quase levantando. Quase. Se você falar mais 40 segundos, eu levanto. Então eu vou falar mais 40 segundos para você levantar. Jesus está chamando você. O Espírito Santo está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando, trabalhando, tocando. O Espírito de Deus está aqui. E o Espírito Santo é quem toca, é quem nos chama, é quem nos levanta. Será que você precisa de uma ajuda? Uma vez alguém falou assim para mim: cara, eu quero levantar, mas não consigo, minhas pernas estão pesadas. Eu falei: eu vou aí e te levanto. Tem alguém que quer que eu vá levantar você aí? Eu vou. Talvez alguém que se afastou dos caminhos de Deus e precisa se rebatizar. Se você precisa se rebatizar, levante-se também. Oh, amém. Mais um, mais dois ali, amém, mais três. Deus seja louvado, amém. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Abracem esses irmãos que acabaram de se levantar. Tem mais alguém? Talvez tenha alguém que já frequenta essa igreja há um tempão e não decidiu ainda. Talvez tenha alguém aí que já frequenta isso aqui, todo mundo acha que você já é membro, mas você ainda não batizou. Cadê você, meu amigo? Cadê você, minha amiga? Cadê você? Enquanto você pensa, deixa eu fazer um chega. Amém, 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 amém. Uau! Por favor, dá um abraço nela aqui para mim. Vai lá, abraça essa menina. Você está vendo como a pessoa está pensando, está orando. Eu sei que a pessoa fica sentada, é uma luta. Mas Deus vai te dar vitória.
Deus vai te dar vitória. Quando você se levantar, é como se você fosse liberto, assim, sabe? Há uma libertação quando você se levanta e diz assim: eu vou. É uma libertação. Mas ela não pode ficar sozinha. Ok, vocês vão ficar com ela. Isso. Não deixa ninguém que se levantou sozinho. Alguém precisa estar ao lado. Você que está vendo a gente pelas redes sociais, eu quero convidar você para se batizar. E aí? Aceita? Topa? Você quer se batizar? Vem cá. Vem. Quer se batizar? Fala. Mais alto. Mais alto. Quer se batizar? Fala que quer. Muito bem. Parabéns. Faz o seguinte, aqui nos comentários, escreva assim, ó: eu aceito. Só isso. Eu aceito. Só isso. Eu aceito. Mas tem que ser rápido. Eu aceito. Você que quer se batizar, escreva para nós agora dizendo: eu aceito. Aqui nos comentários. Aqui embaixo nos comentários. Eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. Aceita e escreva. E nós vamos orar por você. Parabéns. Parabéns. Vou perguntar mais uma vez: tem mais alguém aqui que deseja se batizar? Tem mais alguém que está sentado, lutando, pensando: será que eu vou? Será que eu não vou? Se tiver mais alguém, rompe esta barreira e se levante, em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui. Oh, mais uma decisão ali. Amém, amém. Parabéns, meus parabéns. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Aí alguém tem um celular para me mandar um eu aceito? Me traga um celular aqui conectado, que está conectado. Pode trazer aqui o celular, pode trazer. Tem algo? Como é que está aí? Aqui, pastor, já chegou aqui? Acho que todos iam trazer a mesma ideia, não é? Olha aqui, ó. Eliana disse eu. O Aloísio disse eu. A Lindy Omar disse amém. A Ana Paula disse Deus seja louvado. O Marco disse amém. Eu aceito ser rebatizada. Helena. O André disse amém, eu aceito. O Gilberto Júnior disse eu aceito ser rebatizado. O William disse louvado seja Deus. Vai escrevendo. Posso ficar um pouquinho? Fica aqui, pastor. À medida que vai decidindo, você vai me avisando. Karen, continua o meu apelo. Continua assim em pé como estão. E continua o apelo, Karen. Quando a Karen estiver cantando, se você aceitar o batismo, levanta. Durante a música dela, levante-se. Tá bem? O filho dela está... Segura, Karen. O filho dela está na internet? Me dá aqui o celular, traz aqui, irmão. Vou pegar o dele, porque já vai mostrar direto. Dá licença, internauta. Vou desaparecer um pouquinho. Me dê aqui, tá aí o nome dele aí? Como é que ele chama? Gilberto. É seu filho? Oh, vem cá, irmã. O esposo dela, vem cá, vocês dois. Por favor, desculpa tirar vocês aqui um minutinho. Vem cá, irmã. Como é que é o seu nome? Maurício, vem cá, Maurício. Vem cá. Chega mais perto. Sobe aqui no altar. Vem cá. Como é seu nome? Maria das Graças. E qual o nome do seu filho? Gilberto Júnior. Onde ele está? Franco da Rocha. Franco da Rocha. Ele acabou de decidir. Sim, ele quer se rebatizar. Ele mandou a mensagem aí? Ele está no ao vivo? Está vendo ao vivo? Como é que ele chama? Gilberto. Ô Júnior, pode chamar de Júnior? Ô Júnior, você quer matar essa mulher do coração, Júnior? Que é isso, rapaz? Gente, uma salva de palmas pro Júnior. Mais forte. Aí, Júnior, é para você, Júnior. Para a honra e glória de Deus, Júnior.